Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Hoje nós celebramos a grande solenidade da exaltação da Santa Cruz. Um mistério profundo em que a Igreja não contempla na cruz apenas um instrumento de sofrimento, mas sinal da nossa redenção e vitória. A cruz, que para o mundo é loucura e escândalo, para nós se transformou em glória, porque nela o amor de Deus se levantou diante de toda a humanidade. E desde já eu convido você a permanecer comigo até o fim desta reflexão, porque a palavra de hoje falará sobre a cruz que salva, a cruz que é caminho de discipulado e a cruz que nos conduz à glória. Este, meus irmãos, é então um momento oportuno para confrontarmos nossa vida e nossas escolhas. Será que estamos evitando a cruz ou estamos abraçando como um sinal de amor e de redenção? Refletiremos hoje sobre o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cruz levantada, caminho de salvação e de glória. O que acabamos de ler nos revela o coração do Evangelho de João. Jesus começa afirmando que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus Cristo está nos ensinando que Ele é o único mediador entre nós e o Pai. Depois vem a grande chave deste Evangelho. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ser levantado aqui significa ser elevado na cruz. Aos olhos humanos, a cruz é humilhação, mas aos olhos de Deus ela se torna exaltação. Ela é o trono do amor. Como no deserto, onde os filhos de Israel foram curados ao olhar para a serpente de bronze, também nós encontramos vida ao olhar para Cristo crucificado. E o texto prossegue. No versículo 16, o autor sagrado diz que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o centro, meus irmãos. Deus nos amou de tal maneira que não poupou o próprio Filho. E como diz o versículo seguinte, Jesus não veio para condenar, mas para salvar. E nesse sentido, Santo Afonso Maria de Ligório nos ajuda a compreender esse mistério quando afirma que não foi a lança ou os cravos que mantiveram Jesus preso na cruz, mas sim o amor que ele nos tem. É esse amor oblativo que foi capaz de se entregar por amor, mesmo quando não merecíamos, que foi levantado no madeiro e que transformou a cruz de instrumento de morte em sinal de vida. Vejam, meus irmãos, na história de nossa salvação, não há cruz sem Cristo, nem Cristo sem a cruz. A cruz faz parte do caminho do discípulo.
Não podemos separar Jesus da cruz, porque é exatamente nela que está o núcleo da nossa fé. Portanto, ser discípulo verdadeiro significa não fugir da cruz, mas abraçá-la como Cristo o fez. A cruz que você talvez esteja carregando hoje, seja no sofrimento, na renúncia, na luta contra o pecado ou na fidelidade ao Evangelho, não é um peso inútil, mas o caminho que nos conduz à glória prometida. Percebam, meus irmãos, quem ama verdadeiramente a Jesus não o busca apenas nos milagres, mas permanece com Ele no Calvário. E aqui é que nós precisamos meditar e nos perguntar: para onde eu tenho olhado? Eu tenho fixado os meus olhos nas coisas passageiras, nas serpentes que me mordem com vícios, egoísmos, indiferenças, autossuficiências? Ou eu tenho levantado os olhos para Cristo, que do alto da cruz me chama à vida nova? Cristo levantado nos chama a sermos também levantados. Não permanecer prostrados no pecado, mas erguidos pela graça de Deus. A cruz, meus irmãos, não é condenação. Ela não é o fim. Ela é libertação. É instrumento de passagem. Ela abre a porta para nós da vida eterna. Portanto, hoje, nesta solenidade da exaltação da Santa Cruz, Jesus olha para você do alto do madeiro e pergunta se você está disposto a caminhar com Ele até o fim. Não fuja da cruz, pois é nela que se encontra a vitória. E lembre-se, o discipulado sem cruz não conduz à glória, mas o discipulado que abraça a cruz como Cristo fez, já antecipa aqui o gosto da vida eterna. Amém. Obrigado, Senhor, por esta palavra poderosa. Agora eu convido a você a ser instrumento do Evangelho. Inscreva-se em nossas redes sociais, ative as notificações, curta, comente, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa levantar os olhos para Cristo. Que o Senhor, levantado na cruz e glorificado na ressurreição, abençoe sua vida com coragem, com fé e amor para carregar a cruz com Ele até a vitória final. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.